Bom dia a todos. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão extraordinária para a deliberação do projeto de lei número 112/2019. E convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer da comissão. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do projeto de lei número 112/2019. Cria o Conselho Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Bom dia a todos. Projeto de Lei 112/2019. Súmula. Cria o Conselho Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Data: 3 de agosto de 2019. Autor: Executivo Municipal. O prefeito do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 73, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores do município. Capítulo 1, Seção 1, da Natureza e Finalidade. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, instância deliberativa do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social de Teixeira Soares, Paraná, de caráter permanente e de composição paritária entre o governo e a sociedade civil, observado o disposto no artigo 17, parágrafo 4º da Lei nº 8.742, de 7/2/93, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência Social de Teixeira Soares é vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela coordenação da política de assistência social, que lhe dará apoio administrativo, assegurando dotação orçamentária para seu funcionamento. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Assistência Social tem a finalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle sobre a política de assistência social no âmbito municipal. Parágrafo 1º. As ações deliberativas reguladoras são aquelas que estabelecem, por meio de resoluções, as ações da assistência social, contribuindo para a continuação do processo de implantação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e da Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Parágrafo 2º. As ações de acompanhamento e avaliação devem ser direcionadas às atividades e aos serviços prestados pelas entidades e organizações de assistência social públicas e privadas, e advém da competência de formular recomendações e orientações aos integrantes do Sistema Descentralizado de Assistência Social. Parágrafo 3º. O controle social é o exercício democrático de acompanhamento à gestão e avaliação da política de assistência social, do plano plurianual de assistência social e dos recursos financeiros destinados à sua implementação, sendo uma das formas de exercício desse controle zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os destinatários da política. Capítulo 2, Seção 1 das atribuições. Artigo 3º. São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social: 1. Elaborar e aprovar seu regimento interno e o conjunto de normas administrativas definido pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento. 2. Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a Política Nacional e Estadual de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, e as diretrizes estabelecidas pelas conferências de assistência social, podendo contribuir nos seus diferentes estágios de sua formulação. 3. Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, bem como aprovar as normas de funcionamento das mesmas, constituir comissão organizadora e o respectivo regimento interno. 4. Encaminhar deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seu desdobramento. 5. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios sociais, socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de Assistência Social. 6. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social no âmbito do município, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências. 7.
Aprovar o Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos para a área de assistência social, de acordo com as normas operacionais básicas do Sistema Único de Assistência Social, Recursos Humanos. 8. Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito das 3 esferas do governo e efetiva participação dos segmentos representativos dos conselhos. 9. Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social. 10. Aprovar os critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento. 11. Propor ações que favoreçam a interface e superem as sobreposições de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços. 12. Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem como inscrever os programas, projetos e ações de assistência social no âmbito municipal. 13. Informar ao CNAS sobre o cancelamento da inscrição de entidades e organizações de assistência social a fim de que adote as medidas cabíveis. 14. Encaminhar a documentação ao gestor municipal das entidades e organizações de assistência social que compõem a rede socioassistencial no município, para inclusão no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, de que trata a Lei 12.101, de 27/11/2009, e guarda. 15. Acompanhar o processo do Pacto de Gestão entre as esferas nacional, estadual, do Distrito Federal e Municipal, efetivados na Comissão Intergestores Tripartite, CIT, e Comissão Intergestores Bipartite, CIB, estabelecidos no NOB-SUAS, e aprovar seu relatório. 16. Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais. 17. Estabelecer e fortalecer a interlocução com os demais conselhos das políticas setoriais. 18. Regulamentar a forma de concessão e valor para o pagamento dos auxílios natalidade, funeral e outros benefícios eventuais, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 8.742, de 7/12/93, e na Lei Municipal 1.597, de 12/6/2013. 14. Acionar o Ministério Público como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais. 20. Publicar no Diário Oficial Municipal todas as suas deliberações. 21. Propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes e a qualidade dos serviços de assistência social. 22. Acompanhar as condições de acesso da população usuária da assistência social, indicando as medidas pertinentes à correção das exclusões constatadas. Seção 2. Do exercício das atribuições. Artigo 4º. Para o exercício de suas atribuições, o Conselho Municipal de Assistência Social solicitará os seguintes documentos e informações. 1. Da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social. A. Plano Municipal de Assistência Social. B. Plano de Ação. C. Proposta Orçamentária de Assistência Social para apreciação e aprovação. D. Plano de aplicação do Fundo Municipal, balancete mensal e prestação de contas ao final do exercício. E. As informações relativas ao volume de recursos transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo Estadual de Assistência Social, quando for o caso. F. As informações relativas aos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social às entidades e organizações de assistência social. G. A relação de contas correntes que compõem o respectivo Fundo Municipal de Assistência Social. H. O demonstrativo das contas bancárias sob gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. I. Relatório anual da gestão e demonstrativo sintético da execução física e financeira. 2. Das entidades e organizações de assistência social. A. O Estatuto Social. B. Plano de trabalho. C. Relatório anual de execução. D. Documentos contábeis. 3. Do Conselho Estadual de Assistência Social. A. Para conhecimento, os documentos deliberados em Assembleia Geral, principalmente em atos. B. Quando necessário, assessoramento na aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS. 4. Da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, a senha de acesso ao Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social, Rede SUAS. 5. Da Comissão Intergestores Bipartite, CIB, para conhecimento os documentos de pactuações publicados no Diário Oficial da União. Parágrafo único. Além dos documentos elencados no inciso 1 a 4, o CMAS poderá requisitar outros que se fizerem necessário para o exercício de suas atribuições. Seção 3 da composição, artigo 5º. O Conselho Municipal de Assistência Social é composto de, no mínimo, 12 membros e respectivos suplentes,
respeitando os seguintes critérios. 6 representantes governamentais do município e respectivos suplentes da seguinte forma. A. Um representante da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social. B. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. C. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. D. Um representante da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, ou da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Atividades Econômicas. E. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, ou da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ecologia e Recursos Hídricos. F. Um representante da Secretaria Municipal de Obras, Arquitetura e Engenharia, ou da Secretaria Municipal de Aviação e Serviços Rodoviários. 2. 6 representantes da sociedade civil e respectivos suplentes da seguinte forma. A. 2 representantes de segmento de usuários da assistência social. B. 2 representantes de entidades e organizações de assistência social devidamente inscritos no CMAS. E C. 2 representantes de trabalhadores do setor. Parágrafo 1º. No caso de não haver inicialmente representação de um dos segmentos do inciso 2 do presente artigo, a vaga poderá ser preenchida por um dos demais segmentos. Parágrafo 2º. Os membros titulares representantes da sociedade civil e respectivos suplentes serão eleitos na Conferência Municipal, salvo quando o término do mandato dos atuais conselheiros não coincidir anualmente com a realização desta, caso em que serão eleitos em reunião do Conselho convocada especificadamente para este fim, com ampla divulgação, inclusive com publicação no Diário Oficial do Município, com antecedência mínima de 10 dias. Artigo 6º. Serão considerados segmentos de usuários, pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da Política Municipal da Assistência Social. Artigo 7º. São consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LUAS, bem como as que atuam na defesa e garantia dos seus direitos. Parágrafo 1º. As entidades e organizações de assistência social podem ser consideradas isoladas ou cumulativamente. A. De atendimento, aquelas que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos da Lei 8.742, de 7/12/93, e Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009. B. De assessoramento. Aqueles que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e organizações de usuários, formação e capacitação da liderança, dirigidos ao público e da política da assistência social, nos termos da Lei 8.742, de 7/12/93, respeitadas as deliberações do CMAS. E C. De defesa de direitos e garantia de direitos, aquelas que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção de cidadania, enfrentamento de desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política da assistência social, nos termos da Lei 8.742, de 7/12/93, respeitadas as deliberações do CMAS. Parágrafo 2º. As entidades e organizações de assistência social deverão ser inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social para seu regular funcionamento, nos termos do artigo 9º da Lei 8.742, de 7/12/93, aos quais caberá a fiscalização dessas entidades e organizações, independentemente do recebimento ou não de recursos públicos, conforme a resolução do CNAS e regulamento pelo CMAS, conforme os parâmetros que definem sobre a inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos municipais do município. Parágrafo 3º. Na hipótese de atuação em mais de um município ou estado, as entidades e organizações de assistência social deverão se inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios no Conselho de Assistência Social do respectivo município que pretende atingir, apresentando para tanto o plano ou relatório de atividades, bem como o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de sua rede ou de onde desenvolve suas principais atividades. Parágrafo 4º.
Somente poderão executar serviços, programas e projetos de assistência social vinculados à rede socioassistencial, que integra o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, as entidades e organizações inscritas de acordo com este artigo. Artigo 8º. Serão considerados representantes dos trabalhadores de setor as pessoas que, em âmbito municipal, possuem atuação específica comprovada no campo do SUAS. Dá uma lida ainda. Artigo 9º. O presidente do CMAS, em até 5 dias após a eleição dos membros de que trata o inciso 2º do artigo 6º, encaminhará ao chefe do Poder Executivo Municipal ofício requerendo a indicação dos representantes do governo de que trata o inciso 1º do artigo 6º, e este, em igual prazo, deverá fazê-lo sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa. 10º. Os representantes indicados e eleitos na forma do artigo 6º deverão tomar posse dentro de 15 dias como novos membros do CMAS em reunião a ser convocada para este fim. Artigo 11. Os conselheiros titulares e suplentes terão mandato de 2 anos, permitido uma única recondução por igual período. Artigo 12. A participação dos representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não cabe nos conselhos de assistência social, sob pena de incompatibilidade de poderes. Artigo 13. O Conselho Municipal de Assistência Social será presidido por um dos seus integrantes eleitos entre seus membros em reunião plenária para mandato de 2 anos. Artigo 14. A função dos conselheiros do CMAS não será remunerada, mas considerada como de serviço público relevante no seu exercício prioritário, justificadas as ausências de qualquer outros serviços quando determinados pelo comparecimento às sessões do Conselho, reuniões de comissão ou grupos de trabalho e participação em atividades afins. Artigo 15. Junto ao Conselho Municipal de Assistência Social poderá atuar com direito à voz um representante do Ministério Público indicado pelo agente ministerial da comarca, bem como representante dos conselhos municipais afins de todas as entidades da sociedade civil inscritas no Conselho e representantes e organizações de usuários de assistência social, e também o representante da Procuradoria-Geral do município indicado pelo Procurador-Geral do município. 16. Os membros referidos dessa lei poderão perder o mandato antes do término nos seguintes casos: falecimento, renúncia, ausência imotivada em 3 reuniões consecutivas do Conselho ou 5 alternadas, pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por decisão da maioria dos membros do CMAS, por requerimento de entidade da sociedade civil do qual o conselheiro representa. Parágrafo único. No caso de perda de mandato, será designado um novo conselheiro para a titularidade da função, respeitadas as respectivas suplências na presente lei. Seção 4 da organização. O Conselho Municipal de Assistência Social compõe-se dos seguintes órgãos: Conferência Municipal, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Executiva. Parágrafo 1º. A Conferência Municipal de Assistência Social é o órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal de Assistência Social. A mesa diretora do Conselho Municipal de Assistência Social será eleita pela maioria absoluta de votos na reunião de posse dos novos conselheiros, convocados para este fim para mandato de 2 anos, sem recondução, compondo-se dos seguintes cargos: A. Presidente, B. Vice-presidente, C. Primeiro secretário, D. Segundo secretário. Parágrafo 3º. A escolha dos membros para compor a mesa diretora se dará entre os conselheiros titulares e deverá obedecer aos princípios de paridade e de alternância governamental e sociedade civil, respeitadas as seguintes condições: A. Quando houver vacância do cargo de presidente, poderá o vice-presidente assumir, desde que respeite a alternância da presidência entre governo e sociedade civil, conforme previsão constante no regime interno do Conselho. B. Sempre que houver vacância de um membro da mesa diretora ou similar, seja ele representante de um órgão governamental ou entidade da sociedade civil, caberá ao plenário do Conselho decidir sobre a ocupação do cargo vago, seja proclamação ou voto,
devendo essa situação e a forma de sucessão estar contemplados no regimento interno. Parágrafo 4º. As comissões temáticas serão criadas no regimento interno do Conselho Municipal de Assistência Social, aprovado em reunião plenária, conforme necessidade da demanda, integradas por representantes, por conselheiros titulares e suplentes, e poderão participar como colaboradores representantes de outras entidades, outros representantes de usuários ou de organizações de usuários ou pessoas de notório saber homologadas pelo CMAS sem direito a voto, sendo obrigatória a designação das seguintes comissões: a. Comissão Permanente de Normas e Regulamentação, Comissão Permanente de Financiamento e Orçamento e Assistência Social, Comissão Permanente de Sistema Único de Assistência Social, Comissão Permanente de Inscrição em Entidades de Assistência Social, Comissão Permanente de Controle Social e Programa Bolsa Família. O CMAS poderá instituir grupos de trabalho de caráter temporário, compostos por conselheiros titulares e suplentes, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos. Poder, inclusive, convidar para participar deste grupo de trabalho representantes e órgãos de entidades públicas e privadas de outros poderes sem direito a voto. Parágrafo 6º. As ações de capacitação dos conselheiros deverão ser programadas visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços, da articulação, negociação e deliberação a ser previsto no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social. 7. A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico-administrativo do Conselho, será composta de no mínimo um secretário executivo de nível superior, além de um assistente administrativo designados para assessoramento do CMAS, cuja competência será definida no regimento interno. 8. A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio de funcionamento do CMAS para assessorar as reuniões e divulgar as suas deliberações. 9. A Secretaria Executiva subsidiará a sessão plenária com assessoria técnica e poderá valer-se de consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados na área de assistência social para dar suporte e prestar apoio logístico ao Conselho. 10. Compete ao gestor responsável pela execução da política municipal de assistência social organizar o quadro de pessoal do CMS, respeitando o disposto 7 do presente artigo, para compor a Secretaria Executiva, a serem nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Seção 5 do funcionamento. Artigo 18. As sessões plenárias reúnem-se uma vez ao mês, extraordinariamente e sempre que necessário, e funcionar de acordo com o regimento interno, que definirá também o quórum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões e para as questões de suplência e perda do mandato por faltas. 19. Artigo 19. O CMAS tem autonomia de se autoconvocar, devendo esta previsão constar no regimento interno, e suas reuniões serão abertas ao público com pauta e datas previamente divulgadas, respeitando o mínimo de 7 dias. 20. A cada conferência realizada será elaborado o planejamento estratégico do CMAS, com o objetivo de definir metas, ações, estratégias e prazos, envolvendo todos os conselheiros titulares, suplentes e os técnicos do Conselho. Quer que eu leia um pouco? Vai. Capítulo 3º. Da coordenação e execução da política e do Plano Municipal de Assistência. Artigo 21. A coordenação e execução da política e do Plano Municipal de Assistência Social fica ao cargo da Secretaria responsável pela assistência social do município, competindo-lhe 1. Coordenar e executar as ações no campo da assistência social. 2. Elaborar o diagnóstico social e propor o plano de assistência social do município. 3. Propor ao Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, a política municipal de assistência social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridades e elegibilidades, além de padrões de qualidade e prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. 4. Elaborar a proposta orçamentária de assistência social em conjunto com as demais áreas governamentais, especialmente a da Seguridade Social, encaminhando ao chefe do Poder Executivo depois da apreciada e aprovada pela CMAS. 5. Encaminhar para a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social os relatórios trimestrais
e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos destinados à assistência social. Sexto, prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social. 7. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo de assistência social. 8. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de rede socioassistenciável governamental e da sociedade civil do município e encaminhar para o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, que trata da Lei nº 12.101, de 27 de 11 de 2009. 9. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como os demais setores afins. 10. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 11. Elaborar e submeter à deliberação do CMAS os planos anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. 12. Evitar esforços para garantir o apoio técnico do Conselho de Assistência Social, bem como os órgãos municipais e entidades não governamentais, no sentido de tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social. 13. Criar o sistema de informação sociais. E 14. Destinar recursos financeiros do município a título de participação nos custeios do pagamento dos auxílios na natalidade e funeral estabelecido pelo CMAS. Capítulo 4. Do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 22. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, instrumento de captação e aplicação de recursos e tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar a execução da política de assistência social, apoiando serviços, programas, benefícios e projetos específicos de assistência social. Artigo 23. No exercício de orientação e controle do Fundo Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social adotará as seguintes medidas. Primeira, orientar, controlar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária, que trata da administração dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira. Segundo, certificar-se a Secretaria Municipal da Família e do Desenvolvimento Social divulga amplamente para a comunidade local os benefícios, serviços, programas, projetos assistenciais, bem como os recursos disponibilizados pelo poder público. Terceiro, assegurar que o orçamento do município disponibilize recursos próprios destinados à assistência social alocados no Fundo Municipal, o que constitui condição para os repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Quarto, apreciar a proposta de lei orçamentária municipal na função assistência social por ocasião de sua apreciação, considerando os seguintes aspectos. A. Se completa a apresentação dos programas das ações em coerência com o Plano Municipal Essencial, de acordo com os níveis de complexidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os sendo os projetos sendo de proteção social básica e de proteção social especial de média e ou de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e ao Conselho Nacional de Assistência Social. B. Seus recursos destinados às despesas correntes de capital relacionados aos serviços, programas, projetos, benefícios governamentais e não governamentais estão alocados no Fundo Municipal, constituindo como unidade orçamentária, e seus recursos voltados às atividades de meio estão alocados no orçamento ou órgão gestor dessa política. Quinto, decidir sobre a regularidade do plano de ação anual, indicando se está regular, autorizando o repasse de recursos FNAS ou não regular, não autorizando o referido repasse. 6. Analisar se foram cumpridas as metas físicas e financeiras constantes do plano de ação, mediante a emissão de parecer indicado se está regular, autorizando o repasse dos recursos das FNAS ou não regular, não autorizando o repasse de referidos recursos, fazendo-se constar ainda avaliação sobre os seguintes aspectos que envolvem o plano de ação, além de sugestões pela melhoria do plano. A. Análise da documentação recebida de órgão gestor da assistência social, bem como sua capacidade de gestão. B. Relação com o plano municipal de assistência social. C. A execução e aplicação dos recursos financeiros recebidos na conta do respectivo fundo de assistência social. D. Regularização no alcance de previsão ou atendimento. E. A qualidade dos serviços prestados. E. F. Articulação com as demais políticas sociais. 7. Verificar, mediante o acesso da rede de Sistema Único de Assistência Social, se o plano de ação está em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social, aprovado pelo próprio Conselho. Sandro. 8. Analisar o plano de ação e verificar se as metas de atendimento de usuários estão de acordo com os dados da efetiva demanda local, para os serviços cofinanciados pelos pisos de proteção social básica e de proteção social especial,
9. Convocar o Conselho para análise e deliberação das prestações de contas do cofinanciamento federal representado pelo demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira do SUAS. 10. Certificar se o município recebe com regularidade recursos do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social e propor medidas saneadoras para a solução do problema, previsto no regimento interno. 11. Verificar as razões para eventuais atrasos ou suspensão de repasse dos recursos a entidades de assistência social e propor medidas para a solução do problema previsto no regimento interno. Artigo 24. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social 1. Recursos provenientes de transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social e de outros legalmente instituídos. 2. Dotação consignada anualmente no orçamento do município e os outros recursos adicionais que lhe sejam destinados. 3. Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais. 4. Receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo realizados na forma da lei. 5. Parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias, oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências por força de lei e convênios. 6. Recursos de convênios firmados com outras entidades. 7. Doações em espécie. 8. Recursos captados junto a organismos internacionais para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico, visando ampliação, cobertura e melhoria da qualidade de atendimento. 9. Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras. 10. Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. Parágrafo único. Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais em contas especiais, sob denominação Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 25. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social e pela Política Municipal, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. O orçamento do FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social. Artigo 26. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão aplicados em 1. Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social ou por órgãos conveniados. 2. Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social. 3. Aquisição de material permanente de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas. 4. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social. 5. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social. 6. Desenvolvimento de programas de capacitação, aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social. 7. Pagamento dos benefícios eventuais conforme disposto no inciso 1 do artigo 15 da Lei Orgânica de Assistência Social. 8. Atendimento das ações socioassistenciais de caráter emergencial. 9. Provimento de recursos às entidades não governamentais vinculadas aos objetivos da política municipal de assistência social e inscritas no CMAS competente, conforme disposto na Lei Orgânica da Assistência Social. 10. Custeio das despesas com vencimentos dos agentes públicos, bem como destes e dos conselheiros quando em representações ou participações em seminários, cursos e eventos e outros relevantes à execução da política municipal de assistência social. Parágrafo único. Inclui nesse artigo os recursos necessários ao atendimento de situações de vulnerabilidade, com prioridade para criança, família, idoso, pessoa com deficiência, gestante, nutriz e os casos de calamidade pública, conforme disposto no artigo 22, parágrafos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Artigo 27. O repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social devidamente inscritas no CMAS será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações governamentais e da sociedade civil de assistência social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e ou similares,
obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 28. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação no Conselho Municipal de Assistência Social, trimestral e anualmente de forma analítica. Artigo 29. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação no CMAS trimestral e anualmente, de forma analítica, que, por sua vez, se manifestará sobre a sua aprovação. Parágrafo 1º. O FMAS deverá ter contabilidade própria, capaz de tornar evidentes suas operações e permitir o exercício das funções de controle e avaliação de resultados. Parágrafo 2º. A escrituração contábil do Fundo Municipal de Assistência Social far-se-á Parágrafo 30, eu continuo. Far-se-á com base em documentos hábeis, segundo normas e padrões estabelecidos na legislação pertinente, com elaboração de balancetes mensais e balanços anuais. Capítulo 5º. Disposições gerais. Artigo 30. Cumpre o Poder Executivo Municipal prover infraestrutura necessária para o funcionamento do CMDAs, garantindo recursos materiais, humanos, financeiros, bem como o chefe do Poder Executivo Municipal, por ato próprio, homologar composições do CMDCA, sempre que é requerido sob pena ou não fazendo incorrer de ato de improbidade administrativa. Artigo 31. Será emitido um certificado a todos os conselheiros regularmente nomeados de sua posse ao término respectivo do mandato, em reconhecimento aos serviços relevante interesse prestado social prestados. Parágrafo 1º. Os conselheiros admitidos anteriormente a esta lei se encontram ativos, quando da publicação deverão receber o certificado ao término do seu mandato. Parágrafo 2º. Será expedido pelo CMDCAs aos interessados, quando requerido, a certificação de participação das comissões temáticas nos grupos de trabalho. Artigo 32. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CMDCAs, sem direito a voto, personalidade e representante de órgãos de entidades públicas e privadas, bem como técnicos e usuários, que da pauta constar os temas de sua área de atuação ou de seu interesse. Artigo 33. O CMDCAs deverá estar atento à interface das políticas sociais, de forma a proporcionar significativos avanços, tais como: primeiro, ampliação do universo de atenção aos segmentos vulnerabilizados. Segundo, demanda das execuções de ações próprias focadas nos destinados em articulações com outras políticas públicas. Terceiro, articulações das ações de otimização de recursos, evitando-se a superposição de ações, facilitando a interlocução com a sociedade. Quarto, racionalização de eventos dos CMCAs, de maneira a garantir a participação dos conselhos, principalmente aqueles que as fazem parte de outros conselhos. Quinto, 5. Garantir a construção de política municipal de assistência social. Artigo 34. As sessões plenárias dos CMCAs são abertas à participação de todos os cidadãos. Artigo 35. O regimento interno dos CMCAs complementará a estruturação, competência e atribuições definidas nessa lei. Os integrantes estabelecerá as normas de funcionamento dos CMCAs, devendo ser submetido à sessão plenária, que será especificamente convocada para esse fim, submetendo ao chefe do Poder Executivo a homologação diante do decreto. Parágrafo único. Qualquer alteração posterior ao regimento interno dependerá da liberação 2/3 dos membros do CMDCA, publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 36. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação, revogada disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 992/1996, 1121 de 2001 e 1433 de 2010, dada e passado do Gabinete do Prefeito Municipal em 3 de agosto de 2019, Lucinei Carlos Thomas. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Tenho a justificativa, senhor presidente, se alguém quiser.
Ou não precisa? Não. Pode ler então. Pode ler? Eu achei que... Justificativa ao projeto. Súmula. Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e Conferência Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e de outra providência. Data 13 de agosto de 2019. Autor Executivo Municipal. Ilustre Presidente, ilustres vereadores e vereadoras. Encaminha para a apreciação e deliberação de vossas senhorias o presente projeto de lei que se trata da criação do Conselho Municipal de Assistência, de Conferência Municipal de Assistência Social e de revogações das leis municipal 992, 1121 e 1433. A alteração que lei que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social, que justifique a frente à liberação do Conselho aprovado em ata 04 de 2019, pois, conforme a recomendação da lei municipal em vigência, não atende à proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil, entidades trabalhadores e suas usuários. Em razão disso, é necessária a alteração da lei que compõe os CMDCAs para obedecer à paridade dos membros do Conselho. Com essas considerações, submeto o projeto de lei para apreciação do Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça mais ampla acolha, convertendo que a lei com brevidade possível. Assim, ante ao exposto, em nome daqueles que serão beneficiados solicitados, de convicção que a presente matéria será objeto de análise de sua devida merecerá inteira qualidade por parte dos nobres vereadores. Sendo que nos apresenta, renovamos mais sinceros protestos de estimação e consideração e respeito. Anteriormente, Teixeira Soares, Estado do Paraná, 13 de agosto, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Relatório. Através do projeto de lei do Executivo número 112 de 2019, datado de 3 de 8 de 2019, o prefeito municipal encaminha para a deliberação nesta Câmara Municipal proposta de súmula. Cria o Conselho Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Referida proposição apresenta-se em 36 artigos. Contém o seguinte anexo, justificativa. Em síntese, é o que se tem a relatar. Conclusão. Visto e relatada a proposição em pauta, passo as conclusões sobre o projeto de lei do ponto de vista desta comissão. Iniciativa, entendo certo, Poder Executivo. Hierarquia das proposições é observada, projeto de lei. Competência correta, municipal. Processo legislativo segue seu trâmite normal. Técnica legislativa, com aprovação nesse parecer, fica automaticamente autorizada a adequação do texto do projeto de lei à devida técnica legislativa, se necessário. Aspectos de mérito e conveniência legal e constitucional, nada a opor. Voto. Voto pela aprovação do projeto de lei do Executivo número 112 de 2019. Em 16 de 8 de 2019, Alexandre Alves Pires, relator. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, através de seus membros, nos termos do relatório, conclusão e voto do relator, opina pela aprovação do projeto de lei do Executivo número 112 de 2019. Em 16 de 8 de 2019, José Carlos Damião Portela Sobrinho, presidente, Alexandre Alves Pires, relator, Alvir Thomas, membro. Coloque em única discussão o parecer. Coloque em única votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado, por unanimidade de votos, em única discussão e votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Coloque em única discussão o projeto de lei número 112 de 2019. Coloque em única votação o projeto de lei número 112 de 2019. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado, por unanimidade de votos, o projeto de lei 112, em única discussão e votação. Sendo esses os trabalhos, declaro encerrada esta sessão extraordinária. Obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma semana abençoada para todo mundo. Agora para apanhar muito.